necessidade de cada família em tuas mãos. Pai, sabe o que cada família está vivendo aqui. Família assolada com problemas de enfermidade. Família assolada com problema da pobreza, da miséria, das aflições de várias ordens. Jesus. Ninguém tem paz. Aleluia. Mas, ó Pai, a tua palavra diz: vinde em mim, todos estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Pai, toma conta das cargas pesadas de cada família. Aquela família que está vivendo a pressão da morte, está vivendo a pressão das enfermidades, a pressão diabólica e satânica e demoníaca, que seja libertadora. Aleluia. Em nome de Jesus de Nazaré. Saia, demônio, daquela família. Pai da glória, onde o diabo já preparou urnas para meter pessoas, já preparou covas, sepultura para enterrar pessoas. Toma poder e autoridade em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Estou a mandar o teu fogo, fogo de Deus, para queimar, 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 queimar tudo que é no maligno do Senhor. Aleluia. Xinda da caixinha. Oh, aquele que está oprimido, está amarrado naquele lugar da escuridão, como se fosse uma ovelha que quer ser degolado, que seja libertador em nome de Jesus. Pai, toda escuridão maligna, estamos a quebrar agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quebre agora, Senhor. Nós queremos que o Senhor liberta aquele que está cativado, aquele que está sob a pressão de enfermidade maligna. Os doutores já disseram que já não tem mais tempo, não há mais a possibilidade, mas eu sei, tu és aquele Deus da possibilidade. Tu que torna possível, Senhor. Tira aquele que está acamado, tira aquele que de médico já manda assinar documento da família porque não tem mais esperança. Que seja libertadora, que receba a vida agora. Aleluia. Que saia da enfermidade agora. Em nome de Jesus. Orando a bawanda castida. Eu sei, quando o justo clama, o Senhor opera. Começa a libertar o Pai. De maneira que a tua palavra diz que eu vou no tempo da vossa angústia e eu os livrarei. Vem agora, Senhor. Começa a libertar a família. Começa a libertar a família. Liberta a família. Vem jogo de enfermidade. Vem jogo da pressão demoníaca. Vem jogo da pressão satânica. Que seja libertadora. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Liberta, Senhor. Aleluia. Sai, demônio. Outra bawanda cachida. Eita cachida. Algo está acontecendo na tua família. Milagre está acontecendo na tua família. Aleluia. A libertação está acontecendo na tua família. Glória. A mão de Deus quer tocar. Aleluia. Xinda bawanda cachida. Glória. Oh glória. Oh glória. Oh Deus de paz. Dá paz a cada família. Dá paz a cada família. Dá paz a cada família. Príncipe da paz. Da família. Da paz a cada família. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela libertação daquela família. Muito obrigado pela cura que entrou naquela família. Muito obrigado pela tua intervenção de vida naquela família. Muito obrigado porque milagre está acontecendo. Porque o teu nome é todo poderoso. O teu nome, aleluia, o Deus maravilhoso. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Então levanta tuas mãos. Começa a glorificar a Deus. Assim.
nas maravilhas que ele opera na tua família. Ora bikama oyo asali na Algo yo. acontecer na tua família. Eloko moko ezosalama Se na alguém está doente, está curado. soki moto azalaki na maladi azozwaki Aleluia, uma libertação que está acontecendo agora. delivrance moko Ele está confirmando uma libertação da tua família. Está confirmando uma libertação da tua família. Deus já libertou. Deus já curou. Deus já fez grandes coisas. Aceita isso, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai poderoso Deus. A tua palavra diz: invoco no tempo da vossa angústia e eu vos livrarei e você me glorificará. Muito obrigado pela milagre que está acontecendo naquela família. Muito obrigado pela libertação. Muito obrigado pela cura. Muito obrigado pela bênção que você está dando naquela família. Muito obrigado, Senhor. Despreza aquele que é. Obrigado, obrigado, porque onde havia impossibilidade, já tornou possível, porque nada é impossível na ti. Pai, muito obrigado pela paz, muito obrigado pelas maravilhas, muito obrigado pela libertação, muito obrigado pelas grandes coisas que o Senhor fez. Santa Balanda Castinda, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória. Começa a viver as maravilhas que ele está operando na tua família. Maravilha está acontecendo na tua família. Porque Jesus, quando passa, tudo se transforma. A tristeza vai. E a alegria vem. Começa a viver a alegria. Da libertação da tua família. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria está passando por aqui. Está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Trazendo alegria pra você, pra mim também. Jesus está passando por aqui. Aleluia. Está passando por aqui. Aleluia. Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Trazendo alegria pra você, pra mim também. Maravilha está acontecendo na sua vida. Maravilha acontecendo na tua família. Alguém beneficiou. Milagre de Deus. Aleluia. Ai, ai, ai. Aleluia, aleluia. Quem bom, como bom estar na presença de Deus. Aleluia. Amém. Sempre postando de pé. Queremos ler a nossa texto bíblico que vai nos orientar no tema de hoje.
Abre comigo Fungola ilongo nanga. no Malaquias, Malachi, capítulo 3, chapitre 3, no seu versículo 13 na verset na ye 13, e o versículo, até versículo 18. kino na 18. Vamos ler duas línguas, Tokotanga na balangi mibale, português e lingala. português pe na lingala. O Senhor diz: vocês falaram mal de mim e ainda perguntam: o que foi falamos contra ti? Vocês dizem: não vale a pena servir a Deus. Não adianta nada a gente fazer o que o Senhor Todo-Poderoso manda, ou vestir roupa de luto para mostrar a Ele que estamos arrependidos. É fácil notar que os gloriosos são felizes e a gente vê que tudo dê certo para os maus. Quando põem o Senhor à prova, eles não são castigados. Então os que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e ele escutou com atenção o que estava dizendo. E na presença dele foram escritos no livro os nomes dos que respeitavam a Deus e o adoravam. E o Senhor Todo-Poderoso diz: eles serão meu povo. Quando chegar o dia que estou preparando, eles serão meu próprio povo. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E mais uma vez, meu povo verá a diferença entre o que acontece com pessoas boas e com os maus, e entre os que me servem e os que não. Ndenge tata akotelaka mwana na ye oyo atosaka ye. Boye bokomona lisusu bokeseni kati ya bato ya bosembo na bato ya mabe. Kati ya bato oyo basalelaka ngai Nzambe na ba oyo basalelaka ngai te. Maloba na Nzambe. Verá a diferença Tokomona bokeseni naquele dia na mokolo wana entre os maus na baoyo bato mabe pe na bato malamu, entre os que me servem ba baoyo basalelaka nga e que não me pe servem. na baoyo basalelaka nga Assim te. diz a palavra de Deus. Boye lobi liloba na Nzambe. Senta. Fanda bisiko zwami. Aleluia. Amen. Então, mais uma vez, Bala moko lisusu saúde a todos com santa paz do Senhor. napesi bino mbote na kimia na nkolo na biso Yesu. Eu gostaria que você seja alegre nasepelaki ozala na esengo e a tua alegria que vai me dar uma força de falar na parte de Deus. parce que esengo na yo yango nde kopesaka lisusu makasi naloba na Mais uma pamba. vez, uma mensagem de encorajamento para nós. Bala moko lisusu message encouragement mpona biso. Aleluia. Amen. Historicamente falando, Historiquement koloba Malaquias Malachi é o último profeta do Antigo Testamento que falou. aza prophète ya suka ya ancien testament oyo alobaki. Quando ele falou, Ntango ye alobaki Deus fechou a boca. Nzambe akangaki monoko, Entrou no silêncio. akotaki na silence. O silêncio de Deus Silence ya Nzambe fez 400 e tal anos. esalaki plus ou moins 400 quelques mbula. Deus já não falava mais. Nzambe abandaki lisusu koloba te Já estava aborrecido com aquele povo. parce que alembanaki deja na peuple wana. Você alobelaki bango lokola bino bozoloba que é unido a servir a Deus, eza nango na ntina te kosalela Nzambe, é unido a obedecer aos mandamentos de Deus. eza nango na ntina te kosalela bakomandima ya Nzambe. Eu também, Deus, Nga mpe Nzambe fecha minha boca. nakangi monoko na ngai. É por isso que você pode ler o livro de Malaquias. Na ngai ntango ozotanga mokanda ya Malachi, É um livro que tem muita realidade. eza livre moko eza na barealité ebele, E esse livro fala muito mais o valor de servir a Deus. mpe livre oyo ezolobela ntina ya kosalela Nzambe. E então, no tempo de hoje, Yanga na teme na biso ya mokolo na lelo, Deus está dizendo: Nzambe azoloba o vosso trabalho mosala na bino em mim epai na nga não em vão. eza na pamba te. Deus está te dizendo: Nzambe azolobela yo meu filho, mwana na nga, minha filha, mwana na nga ya mwasi, tudo que
está fazendo para mim nyonso ozosala mpo na nga não é vão. eza na pamba te. Ele está falando hoje Nzambe azoloba lelo a você, epai na yo a dizer, koloba ete minha filha, mwana na nga ya mwasi, mwana na nga ya tudo que está mobali, fazendo em mim nyonso ozosala epai na nga não é vão. eza na pamba te. Porque o nosso trabalho do Kasi Senhor mosala na biso kati na nkolo não é vão. eza na pamba te. Isso fica. Etikala na mutu na yo. Porque o que levou Deus para fechar sua boca, Parce que eloko ememaki nzambe kokanga monoko na ye, porque estava caminhando com o povo dele, parce que abandaki kotambola na peuple na ye, que chegou ao ponto de dizer, oyo bakomaki na point ya koloba ete mas como é ser Deus? me nzambe oyo aza lolenge nini? Nós somos seu povo. Biso toza peuple na ye, Eles são pagãos. bango baza bapayen. E os pagãos, como pagãos que são, Lokola bapayen oyo bango baza não estão a lhe servir. bazosalela ye te, Mas toda a sua vida tudo está por bem. me makambo na bango nyonso ezokende malamu. E até então cometer pecado grave. Kutu bazosala masumu ya grave, E ele próprio Deus está vendo. ye moko nzambe azomona, Mas estão bons. me baza bien. Em tudo está fazendo para a cidade dar sucesso. Na nyonso bazosala ezosimba. E agora nós, Ebongo biso tudo não está dando certo. nyonso ezosimba te. Então não vale a pena. C'est que eza nango na sansi te, Não vale a pena. eza nango na sansi te. Porque o povo chegou de ver. Pepe akomaki na point ya Parece koloba que Deus é injusto. lokola nzambe aza injuste. Primeiro conselho. Conseil ya liboso Eu te dar, irmão. nangi napesa yo ndeko na Se ngai, você quer andar bem com Deus, soki olingi otambola malamu na nzambe, não faça a comparação de sua vida com a pessoa. kosala comparaison ya vi na yo te na moto mosusu. Você é você, Yo oza yo, Deus é Deus. nzambe aza nzambe. Esse é o primeiro conselho. Conseil ya liboso yango oyo, Porque o que causou grande problema para esse povo parce que oyo ememelaki pepe oyo problème ya monene é aquela a atitude de comparação. eza attitude ya comparaison. Mas como estou sofrendo eu, Ndenge ninga e nazosufri, ele está comendo. ye azolia. Como eu ainda não tenho roupa, Ndenge ninga naza nano ya kolata te, ye azolata bien não. te. Ele é ele, Ye aza ye, você é você. yo oza yo. Como que ele casou Ndenge nini ya bali e eu ainda não casei? ngai nanu na bali te kino lelo. Como que ele já conseguiu emprego Ndenge nini ya sui deja mosala e eu ainda? ngai nanu te. Essa vida de comparação Vi oyo ya comparaison afasta a pessoa da presença de Deus. ememaka moto mosika na nzambe. Aleluia. Amen. Não compara a tua vida com outra. Kokompare vi na yo na motu te. Você é você, Yo oza yo, ele é ele. ye mpe aza ye. Esse é o primeiro conselho. Conseil ya liboso yango wana, Não compara a tua vida com outra. kokompare vi na yo na moninga te. Contenta-se naquilo que você tem. Sepela na oyo oza nango, Contenta-se de maneira que ele te fez. mpe sepela na lolenge nzambe asala yo. Sabe que há pessoas Oyebi eza na bato que quando olham no outro fazer gigante, soki atali moninga aza eles monene, têm porque me fez fininho assim. nzambe mpo nini osalinga mokie boye? Olha, Tala ngai me alegro nasepelaka minha estatura. na stati na ngai. A minha estatura Stati na nga é daquela pessoa eza ya bato wana que pode fazer 150 anos. oyo bakosala 150 ans na mokili. Sabe que quanto mais gorda for, Oyebi soki moto aza monene mingi, menos anos pode viver. eza na mbula mokie mpe akoki kovivre na mokili, E todo o corpo está de banho. parce que nzoto nyonso etondi na mafuta. Mas quando está como ele, de maneira Mais soki oza lolenge nga naza 7 está lá. 5 quelque ans, E por isso me contente de maneira que Deus me fez. yango wana nasepelaka na nga na lolenge nzambe asalaka. Aleluia. Amen. Contente de maneira que Deus te fez. Sepela na lolenge nzambe asala yo. Contente de maneira que de tudo que Deus te deu. Sepela na nyonso nzambe apesa yo. Aleluia. Amém. A vida comparação Via comparaison afasta a pessoa da presença de Deus. ememaka moto mosika na nzambe. Aleluia. Amen.
E então o povo começou a dizer: entrei. Então, se estamos a sofrer, se os injustos, os pecadores estão a prosperar, então o que vale para nós para servir a Deus? O que vale mais nós obedecermos a Deus? Vamos beneficiar com os ímpios dele que está abençoado. Aleluia! Aleluia! Eu quero te dizer, quando está servindo a Deus, ao invés de não estar indo a ver as bênçãos, isso não quer dizer que não está abençoado. Tudo que está fazendo está entrando no livro da lembrança. É por isso que não fica aborrecido quando você está servindo a Deus. Aleluia. E Deus, quando estava acompanhando aquela coisa, sempre ouvia murmuração. Esse Deus não presta. Estamos de servir. Estamos também nada. Estamos mudar nossa vida. Depois eles interpeliam. Vocês. Eu ouvi. Estão a falar. Estão murmurando contra mim. E estão a ver, parece que sou injusto eu mesmo. Fico a saber. Ele disse, primeira coisa. Fico a saber. Eu, Deus, tenho um livro que se chama Livro da Lembrança. Minha irmã, quer te dizer uma coisa? Para te encorajar. De tudo é melhor que fazer para com Deus. Mesmo hoje não está ainda a ver os seus efeitos. Mas fica sabendo. Está entrando no livro da lembrança. Amém. O teu nome está lá. Essa é a primeira coisa que tem que saber. Primeiro eu consegue receber. Não faça comparação com o segundo aspecto, Deus está nos trazer conhecimento de quê? Ao livro da lembrança. Há 3 livros principais. O livro da vida, o livro da lembrança e o livro do julgamento. São os três principais livros que Deus tem. Livro da vida, livro da lembrança e o livro do julgamento. Onde tudo que você está fazendo, tudo que você está falando, todas as ações estão bem registradas. Mesmo aquelas coisas que você está fazendo, nem pastor está te vendo, mas Deus está te vendo e está registrado. É por isso que todos nós, diante de Deus, e cada um vai ser julgado segundo seus atos. Anda bem e faz bem. Mas o que me deu curiosidade e encorajamento aqui no serviço de Deus, o livro da lembrança. Amém. E esse livro da lembrança, Deus usa neste momento. Para te tirar de uma situação que você está.
situation moko bisikoza Deus vai recolher nzambe akokende kotala o seu livro da lembrança. na buku na ye ya souvenir. É por isso, Na yomona nesta manhã que eu te dizer, na ntongo na lelo na mina lobela yo não murmura mais com essa pessoa. koyimayima te lokola pepe oyo Não perca o ânimo de servir a Deus. kokungisa esengo ya kosalela nzambe te Porque tudo que você está fazendo para com Deus, parce nyonso ozosala mpona nzambe todo o seu serviço que está fazendo para com Deus, ezala nyonso ozosala mpona nzambe não é em vão. eza na pamba te. Aleluia. Amen. Sabe que a pessoa está dizendo, o pastor também está nos chateando muito. boyebi ke eza na bato bazoloba paster mpe azotumisa biso bi Cada dia sempre dia, cada domingo dinheiro. chaque dimanche mbongo. Então murmurar, ozoyimayima tira a murmuração. lokola akoyima Tira a murmuração. lokola akoyima Porque a obra que você está fazendo, parce que mosala oyo ozosala que eu também estou fazendo, mpe ngai nazosala não é minha obra, eza mosala na ngai te mas é obra de Deus. eza mosala ya tata. Aleluia. Amen. Me recordo que era minha mamã, aquele do combate, nazose souvenir mama na nga moko ya komba que está sempre andando junto conosco. oyo azotambola toujours elongo na biso. Logo no primeiro dia, Na premier jour quando ele veio contribuir a sua parte, ntango ayeki kopesa part na ye eu disse, mãe, que Deus te abençoe. nayebisaki mama nzambe apambola yo. Ele disse que muito obrigado, pai. abi merci mingi papa. Pai, Papa é isso que eu vou fazer essa obra, ngai soki nazosala mosala oyo porque é obra do Pai. eza parce que eza mosala ya tata. Mas a pessoa não congrega aqui conosco, não. moto asambelaka na biso awa te Mas ele sabe me ayebi ke que a obra que estamos fazendo aqui mosala oyo tozosala awa não é do pastor, eza ya paster te não é da Assembleia de Deus, eza não. ya assemblée de dieu te Mas é obra do Pai. me eza mosala ya tata. Que nós temos que ter uma visão ampla de ver as coisas. biso il faut tozala na vision moko ya monene ya komona makambo. Às vezes a pessoa, para contribuir para uma obra em que ele não faz parte, é difícil. ntango mosusu bato bazalaka na pasi ya kocontribue na mosala moko bisika asambelaka te. Toda que é obra de Deus. nyonso oyo eza mosala na nzambe Onde está fazendo a obra de Deus? bisika ezosalama mosala na nzambe Se Deus te der graça soki nzambe apesi yo ngolu e tocar teu coração, mpe atushe motema na yo contribua. pesa Não é só aqui não. kaka awa te. A não ser aquelas igrejas endemoniadas aí. loba baeglize wana ya bademon Mas quando se trata de uma igreja cristã, me ntango tozoloba eglize moko ya uma igreja bakristo evangélica de verdade, eglize moko evangelike prega Cristo na verdade, oyo eteyaka yesu ya solo se tiver a graça, soki ozwi ngolu vai semear lá também. kende koseme ye kuna Porque tudo isso parce que nyonso é obra do Pai. eza mosala ya tata. É esse espírito que estou a quebrar no seio dos que são da minha família, El Shaddai. molimo oyo nde nazobunga na famille El Shaddai. Você vai ver um centro que nós abrimos, investimos, mas hoje é grande e quando ele chama, vem contribuir para a igreja, mas não, nós aqui. Vem só. okomona centre moko oyo biso tofongola tosala investissement soki bakoli lelo soki oyebisi bango boya bokoto bazoloba te biso mpe tozala makasi na biso awa. Mas onde está a espiritualidade daquela pessoa? mais espiritualité ya moto eza wapi? Mesmo no mundo natural. ata na mokili Mãe e pai que nasceram, papa na mama baboti yo você filho cresceu, yo mwana está okoli trabalhando ozosala e tem possibilidade okomi na e baposibilité quer ajudar teu pai, olingi kosunga papa na yo quer te ajudar tua mãe. olingi kosunga mama na Que yo tipo de filho é? mwana ya lolenge nini yoza Enquanto a Bíblia diz, nzoka te bible elobi filho, bana ora pai e mãe. bohonore papa na mama Esse é o primeiro mandamento com duas promessas. yango nde eza mobeko ya liboso na Primeiro. mibale ya liboso Para que tudo te vá bem. mpona nyonso ekende malamu E em segundo, mpe ya mibale para que tenha longa vida. parce que ozala na vi moko ya É a molai mesma coisa mesmo no domínio espiritual. eza même chose na domaine spirituel. Então,
Israel não quer mais servir a Deus. Israel, ele quer que ele susse com saia no zambete. E Deus lhe disse, não, Zambete disse para você, tenha coragem. posa lá na coragem. Esses ímpios que estão a ver, Ba insiste oyo kuzomona. os pecadores, Papai oyo bino kuzomona. está reservado mais um dia Etikele bango susu mukolo moko. que vão ser julgados. Bomba kuzwa jugement. Isso mesmo na família. Ata na famille. Esse é o bruxo que está nos fazendo mal na família. Soko moni ki o dentro ka so sala biso mabe na libota. Não lhe faz mal. Ko sala ye mabe te. Há um dia Eza na mukolo moko. onde ele vai pagar Bisika ya kofuta. com sua bruxaria. Na kindoki na ye. Porque Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. Parce que Nzambe ako récompenser mutu na mutu selon misala na ye. Mesmo na igreja, Ata na igreja. você não quer se converter. Yo liko bomba mate. Quer sempre trazer uma missa na igreja. Oliko yana mabe chaque fois na igreja. Faça a tua obra. Sala musala na yo. Mas um dia Mais un jour, vai pagar com isso. koko futa yako. Esse texto que não. Texte oyo nde tozotanga. Mas a coisa que me anima, Mais eloko epesaka nga courage. para além do livro da vida, À part livre ya bomoi, há um dia eza na mokolo moko de diferença. ya différence. Ele disse: Yalobaki haverá um dia ekozala na jour que moko vocês verão bino bakomona a diferença différence entre o que me serve na e baoyo basalelaka o que nga não me serve. mpe na baoyo basalelaka ngai te. Raison pela qual Raison pour laquelle continua a trabalhar para você. continue kosalela nzambe, Continua a contribuir para conseguir. continue kocontribue na mosala. Hoje parece que não está vendo nada. lelo ozomona lokola likambo eza te, Mas há um dia. me eza na mokolo moko, Há um dia eza na mokolo que moko você dirá, final da conta, yo koloba ete é bom servir a Deus. nzokande eza malamu kosalela nzambe. Há um dia. Eza na mokolo moko, Há um dia. eza na mokolo moko Você vai dizer, yo koloba final da conta, nzokande é bom eza malamu servir a Deus. kosalela nzambe. Este dia, Mokolo oyo não só quando vamos subir no céu, eza kaka te ntango tokomata na lola, mas este dia me mokolo oyo pode acontecer ekosalelaka yo mpe nesta vida. na vie oyo. Aleluia. Amen. Hoje não vou aprofundar, não vamos ir longe, muito longe. lelo nakokende vraiment mosika te, Se eu vim só te explicar. naye kaka kolamusa yo. Nós temos muita coisa para fazer para com Deus. toza na makambo ebele kosala mpo na nzambe. Cada um tem seu dom. moto na moto aza na don na ye Estamos a fazer, estamos a servir a Deus. oyo tozosalela mbo nzambe. Mas neste momento, me na moma oyo nós como temos uma responsabilidade do templo, biso lokola toza na responsabilité ya temple, então eu vou dar alguns testemunhos nga na kopesa quelques témoignages de ver quão bom ya komona ete ndenge nini eza vraiment malamu construir um templo para com Deus. kotonga nzambe, kotonga temple mpo na nzambe. Uns estão a ver, eu não quero nada com Bora Morena. pa biso bamona nga na kokufa na nga kala Eu não vou beneficiar desse tempo. na kobeneficie na nga temple oyo te. O problema Problème não está no tempo da sua vida. eza na temps ya bomoi na yo te. O problema Problème está no servir a Deus. eza na kosalela nzambe. Este tema que diz que o nosso trabalho no Senhor é não em vão, temi oyo ezoloba ete mosala na biso epai na nzambe eza na pamba te, especialmente na área de construir o templo. especialement na ngambo ya kotonga temple. Há um testemunho. naza na témoignage ya monene. Abre comigo fongola na nga no Lucas 7. Luc 7 Para você ver, unomona construir templo kotonga temple nos traz muitos benefícios. eyelaka biso babénéfice ebele, Nos traz muitos benefícios. eyelaka biso vraiment babénéfice ebele. Abre o meu no versículo 7. Verset 7 Começa no versículo 1. Lucas 7 De 1 a 10.
Amém. Havendo concluído suas instruções aos discípulos e ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e à beira da morte. O centurião havia ouvido falar de Jesus e por isso lhe enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar seu servo. Então, aproximando-se de Jesus, apelaram-lhe com muitas súplicas: este é um homem que merece que lhe concedas esse favor, pois trata nosso povo com elevada consideração e ele mesmo construiu nossa sinagoga. Então Jesus seguiu com eles, mas ao chegarem nas proximidades da residência, o centurião enviou-lhe alguns amigos para lhe entregarem a seguinte notícia: Senhor, não te incomodes, porque sei que não sou digno de receber-te sob o teto da minha casa. Por isso, nem mesmo considerei merecedor de ir ao teu encontro, mas ordena com uma só palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sobre o meu comando. Mando a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ao ouvir esta declaração, Jesus muito se admirou dele, e voltando-se para a multidão que o acompanhava, exclamou: asseguro-vos que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. E aconteceu que os homens que haviam sido enviados retornaram para a casa do centurião e ao chegarem lá encontraram o servo dele totalmente curado. Palavra do Senhor. Amém. Aqui temos um grande testemunho. Sempre o nosso trabalho no Senhor. Musala na biso e pai na colizana pambate. Antes de Cristo vir, Avant Yesu aya, os romanos que estavam oprimidos, que estavam a governar o povo judeu. ba romene ba bandaki ko tambwisa peuple ensemble. A Bíblia diz que havia um chefe militar decente, soldado. Bible elobi ezalaki na chef moko militaire azalaki na basoda. Aquela pessoa, apesar de ser romano, Moto wana ata kutu kozala romain, mas tinha fé em Deus de Israel. mais azalaki na kondima na nzambe ya Israel. Porque aquele que Kondima epai na nzambe, ele demonstra essa fé em amar a Deus, ye alakisaka na kondima na ye kolinga nzambe, em amar seu povo, kolinga peuple na ye, em amar sua obra. kolinga mosala na ye. Então, entender? Bozososola. Pessoa que tem fé em Deus, Moto aza na kondima epai na nzambe, essa fé kondima oyo tem que se manifestar em 3 áreas. il faut elakisama na makambo misato. Primeiro, Ya liboso, ele tem que amar o próprio Deus, il faut alinga nzambe, tem que amar o seu povo, il faut alinga peuple ya nzambe, tem que amar a sua obra. et il faut alinga mosala ya nzambe. Se você diz que tem fé em Deus, Soki oyo bakoza na kondima epai na nzambe, não ama o próprio Deus, olingaka nzambe te, não ama a sua obra, olingaka mosala na ye te, não ama o seu povo, mpe olingaka peuple na ye te, é mentira. oza moto alokuta. Então este homem que tinha fé em Deus de Israel, apesar de ser humano, Moto oyo azalaki na kondima ya nzambe na Israel ata kuta azalaki romain, tinha possibilidade. azalaki vraimen na baposibilité. E neste momento, Mpe na moma oyo, os judeus estão sempre a sofrer bayuda bazalaki toujours kosufrir, porque estavam oprimidos, parce que bazalaki ya kokangama, estavam sob o jugo dos romanos. bazalaki na prison ya baromain. Então havia necessidade de fazer sinagoga, fazer conta do templo. Ezalaki na nécessité ya kosala batemple. E então, esse homem romano oficial, Mutu oyo soda oyo romain, como amava a Deus, lokola abandaki kolinga nzambe, amava a sua obra, abandaki kolinga e mosala ya nzambe, amava seu povo, mpe abandaki kolinga peuple ya ele se nzambe, apresentou aos anciãos a dizer que não, de tudo um pouco que eu tenho, eu quero vos ajudar. ye amilakisaki epai ya bampaka koloba ete ndambu oyo nga naza nango nalingi nasunga, Quero construir o templo. nalingi natongela bino temple mpo na nzambe. Enquanto eu falei, construir o templo Ndenge nga nalobi kotonga temple é sinônimo de fazer aliança com Deus. eza sinali ya kosala alliance na nzambe. Ele fez aquela obra toda. Ye asalaki mosala wana nyonso, Mas romano me romain moko
pagão. païen, Mas conhecer Deus. mais ayebaki nzambe. Os próprios judeus não conseguiram construir. Bayuda bango moko bakokaki kotonga Mas te, pagão mais païen moko veio ayaki construir o templo. atongi temple. Sabe de maneira tão construir? Oyebi na lolenge tozotonga Deus pode tocar grande milionário. nzambe akotuta millionnaire moko ya monene Pagão païen e viria acabar com você. mpe aya kosilisa temple oyo. Eu tenho essa fé. Nga naza na kondima oyo. Mas se Deus não está fazendo isso, Mais soki nzambe azosala yango Ele te, quer para que você e eu entramos nessa bênção. Né? yalingi ngai na yo tokɔta na bénédiction oyo. Então, o Senhor fez o templo mpe ye mokonzi yango asalaki temple, e tudo passou. nyonso elekaki, Tudo passou. nyonso elekaki. Parece que não houve nada. nzo ebandaki komonisama lokola eloko moko ezalaki te. Estão entendendo? ozososola Ele fez o templo ye asalaki temple, e Jesus não estava aí. yesu azalaki kutu nanu te. Passou o tempo, elekaki bambula, o templo estava lá. temple Mas ezalaki não kuna. dá conta. nzoka nde O que ele fez oyo asalaki estava no livro da lembrança. ezalaki na buku ya basouvenir. E agora o que acontece? Nini yango Jesus esalaki? não veio agora. yesu ayaki, Então o que vai acontecer? nini yango esalami sikoyo? De seus soldados moko ya basoda na ye caiu doente mesmo. akweyaki vraiment Fortemente doente. maladi makasi. Mas veja só, me talaka Jesus estava numa direção, yesu azalaki na direction moko, numa missão que ele fazia, na mission moko esengelaki no asala, trabalho que ele fazia. na mosala oyo Mas asala. de repente, me na mbala as kati nações de Israel, baaction ya bayuda bakendi kokutana na Senhor, ye. por favor, kono s'il vous plaît, e Jesus parou com tudo. yesu atelemaki. Olha, nós temos uma situação toza na problème moko aqui na nossa cidade. na mboka na biso Temos awa. cinturão romano. toza na chef moko ya baromain, Aquela pessoa mutu wana é uma pessoa aza mutu de moko boa fé, ya kondima é vraiment, uma pessoa aza mutu que moko nos ama, oyo alingaka biso, que nos ajuda. oyo asungaka biso. Inclusive, kutu aquele templo, tempele wana aquela sinagoga, synagogue ele que construiu. ye nde mutu atonga yango. Irmão, Beleme, construir templo kotonga tempele não é uma coisa de pouco valor. eza eloko moko ya valeur ya moke. E Jesus tinha problema ainda, velho. yesu azalaki kutu nano na baproblème Aquele komona, terceiro ainda parece uma família que tinha um filho endemoniado. parce que bayelaki ye famille moko eyelaki ye mwana moko azalaki na bademon, Ele deixou. yesu atikaki, Ele deixou. atikaki ye, Entrou na prioridade das coisas. akoti na priorité des choses, Prioridade priorité daquele ya mutu oyo que construiu o templo. atongaka tempelo. Se você quer entrar na prioridade de Deus, soki olingi okota na priorité ya nzambe, continua construindo o templo. continue kotonga tempelo. Jesus não se importou mais que estava no lado. yesu atalaki susu likambo ezalaki na Ele nzambe, o ayokaki central romano, chef moko ya baromain, pagão romano, baye moko ya romain, amante do povo de Deus, alingaka peple na nzambe, e construiu o templo para o povo de Deus. atongi temple mpo na peple ya E nzambe. ele caminhou para com ele. yesu abali kotambola na mama akei Foi na direção dele. na direction na ye, Mas também como ele também um homem de fé e humilde, me lokola azalaki mpe mutu na kondima mpe ya komikitisa, ele disse, alobaki Senhor, kolo me fala que ele não chega aqui. bolobela ye akóma na ye awa Eu te, estou digno de acolher a minha casa. parce que naza dine te akoyamba ye na Ele ndako falou na para biso. dizer uma palavra só, oyebisa ye aloba kaka liloba moko, porque essa autoridade, parce que ngai naza autorité. quando falo ao meu subordinado, soki nalobeli soda na nga com a autoridade que eu tenho, na autorité naza nango, ele me obedece. ye atosaki E ele também, sendo Deus, ye mpe kozala nzambe, quando ordenar sua palavra, soki alobi likambo moko, eu creio que meu servo nandimi ete mosali na nga vai receber a salvação. akozwa lobiko. E assim aconteceu. esalamaki mpe bongo, Mas a fonte de tudo isso mais source ya nyonso é a lembrança dos acheios. eza souvenir ya baaction, Que há situações, irmão, eza na basituation hoje não está vendendo nada, yo ozomona nano eloko te lelo, mas o que está fazendo hoje, mais oyo yo ozosala lelo amanhã, lobi é que vai ser yango ekoki a kozala solução solution do teu problema, ya problème na da yo, sua família, ya famille na yo, da tua vida. na vie na yo, Trabalho. sala. Foi naquele dia, ezalaki mokolo wana
aceita vir logo. Afinal de contas, é bom servir. Mokonzi ya babomea monaki nzoka deza malamu kosalela nzambe. Mas ele construiu o templo muito tempo. Mais yatongaki tempelo mokama Mas o benefício do templo, mais benefício ya templo atongaki viveu isso ayaki kovivre yango quando Jesus veio. ntango Yesu ayaki. Quero te dizer, minha mamã, Nani nalobela yo mama quero te encorajar, minha mamã. nani napesa courage Mesmo agora, ata sikoyo Deus vai fazer grande maravilha nzambe azosala bamerveille ya minene no nosso seio. na kati na biso. Aleluia. Amen. Não sei se o irmão Guinamar está presente. nayebi te soki ndeko nginamo aza présent. Não vem. Ok. Ele deu uma missão napesaki émission moko para ir visitar uma família, akende kovisite famille moko porque nessa construção Deus está fazendo grande maravilha. parce que na construction oyo nzambe azosala makambo minene. Toda palavra que sai minha boca sempre Deus acompanha. maloba nyonso ebimaka na monoko na ngai nzambe toujours balandalaka yango. Aconteceu numa família, esalamaki na libota moko de maneira que estou a vos motivar. na ndenge nazomotive bino Que recebe envelopas, ozwa baenvelope vão lá entregar pessoas, okende kopesa epai ya bato misusu mesmo que não estão aqui presentes, ata kutu baza eles présent vão para contribuir para Deus. yebisa bango bakontribue mpona nzambe. Então houve uma família, eza na libota moko ele falou com sua filha: alobaki na mwana na ye olha, aqui temos o problema de tempo, toza na problème ya temple, estamos na dimensão a placa. toza na dimension ya kotia baplaque. E a filha disse: tá bom, mamãe, eu vim, mas esse dia a carência aqui, muita coisa. mwana alobaki mama c'est bon nayoki me mikolo awa vraimen toza na mwa baproblème mwa bakokoso. Eu disse: você fala só. yo loba kaka O Espírito Santo molimo mosantu está acompanhando. azolanda makambo. Depois de um dia, après mokolo moko ela cozinhando lá no cozinha. abandaki kolamba kuna na cuisine na ye, Quer dizer, ele começou a sentir, abandi kosentir quer dizer, o espírito da culpabilidade. molimo ya culpabilité. A dizer que você não aceitou porque koloba ete kotuna ye yo ondimaki te mpona aquilo nini. que a sua mãe te disse. o mama na yo alobelaki yo Não aceitou por quê? ondimi te mpona Não nini, aceitou por quê? ondimi te mpona nini. Sempre ele diz que não tem nada. ye aloba toujours ke naza na eloko te. Quando estamos dizendo que não tem nada, ntango azolobaki aza na eloko te, Deus nos conhece. nzambe ayebi biso. E depois cozinhou, apres kolamba e na mesa, na mesa lhe faltou paz para comer. kimia ezangaki ye E o mpona kolia apetite mpe apeti. é a mãe dele que está testemunhando. mama na ye mutu apesi Eu témoignage, também lhe chamei, conversei. nabengaki ye mpe nasololaki na ye Então o que acontece? nini yango esalamaki. Ele viu que não tinha mais o que fazer, amonaki ke eloko ya kosala eza lisusu te, então ele pegou nos $100. asimaki $100. Pessoa que não falei que não tem nada, moto abandaki koloba aza na eloko te, mas $100 saiu. mais $100 ebimi. E ele chamou a mãe. abengi mama na ye, Mamãe, mai tem enviado esses $100. nazotinda $100 oyo Me falou isto. Não tem paz. parce que bazolobelaki ngai likambo oyo naza na kimia te. Aleluia. Amen. Pegou naquele lugar. Depois ele enviou esse dinheiro. atindaki mbongo yango, Trocaram aqui $100, 100 mil kwanza. bachanzango na 5 kwanza. Então, quando o dinheiro chegou, na boye ntango a mbongo mãe ekoma, não me chama. mama abengi nga Pastor, está onde? paster oza wapi? Eu disse: estou indo em casa. naza nano na Eu ndako, não quero problema. naboyi Depois baproblème, pegar dinheiro ali. nalinga kosimba bamboma babili. Sem problema. soki nalia yango eza likama mpona nga, Se você comer isso, não tem problema. soki olia yango oza na problème, Espera só. yo zela kaka nazoya. Então, como estava indo longe, lokola nazalaki nano mosika, tive a ideia de mandar o nosso irmão o Guinamar. nazwaki ide ya kotinda frere na biso Vai ngima naquela mamã. kende epai ya mama songolo. Milagre aconteceu a partir da Europa. bikambo esalami a partir ya Europe. Então, quando ele foi lá, ntango akendaki kuna em vez de pegar dinheiro e dar e sair, mpona kozwaka mbongo apesa abima, ele agora dá testemunho. apesi témoignage. Ele disse: alobi a minha neta, que há 3 semanas foi da parto, kombo na nga oyo akendaki kobota mwana 3 semaines passé, estava entre vida e morte.
azalaki vraiment entrevue pe kokufa. Afinal de contas, o que estamos fazendo para com Deus é para o nosso bem. Nzoka nde oyo biso tozosala mpona nzambe eza mpona bolamu na biso. E quando estava prestes para levar no bloco operatório, Ntango bakomaki pre ya komema ye na salle d'op afrengi na mão. então ele se ajoelhou Ye afukamaki e pegou nesse certificado, azwaki na certificat o yango. primeiro certificado dele de 130. Premier certificat na ye ya 130 000. Aí ele falou: Alobi oh Deus, nzambe nzambe paga minha dívida, futa ndembo na nga paga minha dívida. futa ndembo na nga. Dá aqui o sinal de eu cumprir a minha parte. Yango elembo ete nakokisaki part na nga. Agora, os 120 está me faltando ainda 50. 120 ezozanga nga na Mas pelo kosenga. menos ele já tem esse. Mais oyo deja na futa Paga minha dívida. futa ndembo na nga Paga minha dívida. futa ndembo na nga. Dívida aqui. ndembo eza nde Deus intervir nzambe akonda na likambo para poder tirar a sua neta no período que ele está. alongola koko na ye na danger oyo azalaki. É um testemunho forte. Eza témoignage moko fort. Mas eu, antes de chamar, pedir a ele, pastor, testemunho para mim. Mais avant ye atémoigner asengelaki nga paster témoigner mpo na ngai Porque tem um problema de perda para chegar aí. parce que aza nano na problème ya makolo. Então, quando eu disse que Deus, paga minha dívida. ntango azoloba nzambe futa ndembo na nga tala oyo nga nasalaki. Então, ele sentiu uma mão em cima dele. asataki loboko moko likolo na ye E uma voz disse: tenha paz. mpe mongongo moko koloba na ye zala na kimia Tenha paz. zala na kimia. Mesmo lá no bloco operatório, ata kuna na onde salonde tua neta vai, place koko na yo kokota tudo vai passar bem. nyonso ekoleka malamu. Criança bem, Mwana kokotama ela malamu também próprio vai sair ye bem. mpe mama kobima malamu. Tenha paz. zwa kimia. E depois, quando acabou de ver aquela voz, ntango ayokaki momongo wana parece que estava com o telefone no ouvido. amonaki ndeti azalaki na telefone na matoi Alguém lhe dizer: motu kolobela ye não se preocupe com tua neta para entrar no bloco operatório. komitungisa na koko na yo te ya kokota na salle d'op. Aceita para fazer cesariana. ndima basala césarienne. Olha só. sutumukaki Então ele foi acordar sua filha. alamusi koko na ye mwana na ye. Você me tirou o telefone. yo ozwi nga telefone. Disse: mamãe, isso é mama eri oyo era 2 horas. ezalaki 10 heures du matin. Depois de tentar, Deus. alobi eza nzambe koloba Logo de manhã, na ntongo recebe o telefone. azozwa appel A neta que entrou koko oyo no akotaki bloco na operatório salle d'op saiu bem. abimi malamu A criança bem. mwana botaki te Olha a medalha de tala likambo esalami Isso aqui nyonso ezali é templo. eza tempelo. O que Deus está fazendo? Bom, aqui há muitos estão a ver muitas coisas. eza na bato ebele bazovivre makambo ebele Tem vergonha de testemunhar. baza na soni ya kotémoigne. Mas é perigo. É aperfeiçoar o eza koaperfectionne tempelo reparar o templo. eza korepare tempelo. Ele chamou o sacerdote, abengaki basacerdote chamou o levita, abengaki balevite para dizer que no meu reinado kolobela bango na bokonzi na eu não nga posso reinar com o templo fechado. nga nakorenie na tempelo ya kokangama te. E então cada um vem moko na moko e yanga faz o trabalho. mpe sala mosala na yo. Então os sacerdotes banganga na nzambe entraram no templo, bakotaki na tempelo prepararam um templo. bareparaki temple Todas as coisas que tiraram, nyonso oyo balongolaki porém repôs. Ele repôs. mokonzi azongisaki yango E o templo começou a brilhar. mpe tempelo ebandi E kobrille colocou cada um no seu devido mpe lugar. atie eloko na esika nango. E ele chamou o povo. abengi peple Que voltemos a Deus. tozonga epai na nzambe Voltemos a Deus. tozonga epai na nzambe Porque o templo para Israel parce que tempelo mpo na israele era a presença de Deus. ezalaki présence ya nzambe. Houve um grande reavivamento. reavivement moko esalamaki ya monene. Todos vinham mais a cultuar em Jerusalém. bato bazongaki kosambela nzambe na israele. As 3 festas começaram a celebrar. A Páscoa, 3 fete ebandi kosalama e o tabernáculo. As 3 festas. bafeti misato Ele é um rei que agradou a Deus. eza mokonzi moko asepelisaki motema na nzambe. Homem. moto aza kaka moto Ele fez bem. asalaki bolamu Mas quando os inimigos
começaram a ameaçar, Maintenant que Jérémie a ennemi ele fez mais pacto asala pacte com o rei pagão, na rua moko païen porque estava com medo. parce que azalaki na kobanga O que agora fez? Deus permite a doença para ele. Nzambe apermete maladi ekota na bomoi na ye. Doença quase a morrer. Maladi pene ya kufa, Quase a morrer. pene ya kufa. E depois, Isaías foi. Isaïe Nzambe atindi ye Para dizer que é rei. kolobela ye ete roi. Deus me mandou. Nzambe atindi nga Prepara bem a sua casa. bongisa ndako na yo, Em 3 dias, na mokolo misato está morrer. ozokufa. Imagina se eu, teu pastor, a passar da tua casa. Kanisa ngai pasteur na komi na ndako na yo, Prepara. bongama Daqui a 3 ou 2 dias está morrer. dans 3 jours ozokufa. É um problema que eu Eza problème to problème te. Mas o rei Mais roi entrou dentro de si. akotaki Ele kaka está. azobisi alobi Aquela aliança que eu fui fazer alliance oyo nga nakendaki kosala é que provocou isto. yango nde ememi makambo oyo. E o profeta só falou, Profete alobi kaka começou a descer. abandi kokita. Disse que e ainda dobrou os olhos. Ezekiasi afukamaki Ele fez oração. asalaki priere. Deus, Nzambe reconheço que sou humano. nazo reconnaître ke naza moto, Falhei. nasalaki erreur, Não sou digno naza digne te de eu reivindicar aquilo que você falou. ya kotelemela likambo oyo olobi. Mas, opa, oh Deus, Me Nzambe tenha misericórdia de mim. zala na mawa na ngai E lembra-te de mim. mpe kanisa De daquela obra que eu fiz. ya mosala oyo nasalaki mpo na yo. Ah, lembra-me de mim. Kanisa nga Ezequiel tinha noção Ezekiasi azalaki na notion que Deus ke Nzambe tem o livro da aza na buku ya basouvenir. Tudo que você está fazendo Nyonso oyo não ozosala é vão. eza na pamba te, Está sendo registrado bazoregistre yango no livro da lembrança. na buku ya basouvenir. Tem problema? Oza na problème Faz recordar a Deus. yebisa Nzambe Que olha no livro da lembrança. tala na buku na yo ya basouvenir, O nome está lá. kombo na nga eza kuna. Deus o próprio sabe. Nzambe yo moko oyebi, E quando ele vai olhar no livro ntango da Nzambe lembrança, akotala ela muda logo a decisão. akochange mbala moko décision. Ter nome no livro da lembrança Kozala na kombo na buku ya souvenir é a segurança da pessoa. eza assurance ya mutu. Não vem na igreja só como assistente. Kozala kaka assistant te na église, Trabalhe sala quelque chose para o teu nome parce que kombo na yo encostar ekota no livro da lembrança. na buku ya basouvenir. Aleluia. Amen. Sabem que onde estamos? Oyebi ete bisika toza Muitos não podiam chegar a este dia como hoje. bamingi bakokaki kokoma te na mokolo ya lelo Mas que batalha estão enfrentando dia e noite? mpona bitumba oyo ezokomela bango butu mpe moi. Estão na vida até hoje. Mais soki bazoya ti lelo É o nome do livro da lembrança. eza kombo kozala na buku ya souvenir, Não fica no alheio. kozala na ngambo na yo moko kaka te. Trabalha para ter o nome no livro da lembrança. Sala mpona kombo na yo ekomama na buku ya basouvenir, E para ter o nome no livro da lembrança, mpe mpona kozala na kombo na buku ya você basouvenir tem que fazer uma coisa. yo il faut sala quelque Você chose tem que mexer no coração de Deus. oyo efondingisa motema na nzambe. É por isso esse tempo Yango na tempele oyo nos traz muitas coisas. ezomemela biso makambo ebele, Quais coisas? makambo ya bien. Se você está vendo isso como carga pesada, soki ozomona ngo lokola charge que não usa. wana eza mpo na yo, Estou te dizendo mais uma vez. nazolobela yo lisusu Tudo que você está contribuindo para esse homem nyonso yo ozokontribue na mosala oyo está no livro de lembrança. eza na buku ya basouvenir. E o outro bem Mpe bolamu mosusu é teus filhos que vão viver. bana na yo moto bakovivre Os yango, teus avós vão viver. bakoko na yo, Os teus netos vão viver. bakoko ya bakoko, De geração em geração. de génération en génération. Tem que investir bem ozoinvestir malamu para a sua futura geração. mpo na génération na yo oyo ekoya. Porque este tempo elingi koloba tapele oyo
prover para nós. eza mpona biso vraiment. Para nos abençoar. Eza mpona kopambola biso. Aleluia. Amém. E para terminar, Para kosukisa, David, o homem segundo o coração de Deus, moto selon motema na Nzambe, para Deus mpona Nzambe lhe dar a graça apesa ye grâce de fazer com ele uma aliança eterna, kosala na ye alliance moko éternelle. não porque matou Goliat, Eza te mpona abomaki Goliat, mas porque eza mpona se preocupou amitungisaki em construir kotonga o templo de Deus. temple ya Nzambe. Ele se preocupou. Ebi koloba azwaki préoccupation. Eu que saí no mato, Nga nawutaki na zamba a tirar os filhos animais. kolumba solo ya Mas bapate. hoje, Me lelo estou no palácio, naza na palace a dormir, kolala cama de ouro, mbeto ya olo casa ornada. ndako moko ya malamu E a arca do Senhor mpe arshe ya Nzambe está debaixo das tendas. eza na se ya Das tendas. Acabou. bakapo. Eu, Ngai a dormir, nazolala uma casa com bem mosaicada, na ndako moko ya luxe, bem ornada. ndako moko ebongama vraiment malamu E a arca do mpe Senhor, arshe ya Nzambe. a arca do Senhor, Arshe ya Nzambe significava elingai koloba a presença de Deus, présence ya Nzambe, onde Deus habita. bisika Nzambe afandaka. E essa preocupação Mpe préoccupation oyo me levou ememaki ye em preparar as condições. ya koprepare bacondition nyonso. A Bíblia diz que ele preparou muitas coisas Bible elobi abongisaki makambo ebele e mobilizou o povo. mpe abengaki pepe nyonso. Mas quando chegou na altura, Me ntango ekomaki Deus disse: Nzambe ayebisaki ye na verdade, ya solo estou a ver a tua preocupação. nazomona kotungisama na yo Está no coração. eza na motema na yo, Eu reconheço isso. nazorekonetre yango. Com essa tua inquietação, Problème na yo oyo eu assumo a responsabilidade nazoasime de responsabilité fazer consigo ya kosala na yo uma aliança eterna. alliance moko éternelle. A pessoa que está envolvida no templo de Deus Moto oyo aza na kati ya temple na Nzambe é uma pessoa eza moto moko que Deus oyo Nzambe faça com ela asalaka na ye uma aliança eterna. alliance moko éternelle. Quando se tem uma aliança eterna, Ntango tozolobela alliance éternelle de geração em geração. ya génération na bagénération. Quer dizer, o Salomão, Salomon pronto, é fruto aza mbuma daquilo que está no coração de Davi. ya oyo ezalaki na motema ya David. Na verdade, Ya solo quem nasceu o templo, oyo abotaki temple quem construiu o templo, oyo atongaki temple não o Salomão, eza Salomon te, mas foi Davi. eza David, O desejo parce que posa nasceu no coração de Davi. ebotamaki na motema ya David. O Salomão Salomon é apenas a mão de Davi. azalaki kaka loboko ya David, Porque a mãe do pai parce que mama na estava cheia de sangue, maboko ya papa ezalaki na makila ekokaki kotuta temple. agora usou a mão, o filho, Asalelaki loboko ya para mwana servir a mão dele. mpona ezala lokola loboko. E é assim que Deus funciona. Eza nde Nzambe lolenge asala. Mas quem beneficiou Nani abenefisaki? é o Davi. Eza David. E a Bíblia diz: Mpe Bible elobi a aliança que estou fazendo com você, alliance oyo nga nazosala na ye devido a essa sua preocupação mpona motungisi na yo oyo de construir um templo, ya kotongelaka temple. apesar de tuas mãos estarem coçando, Ata kutu maboko na ye eza na mas eu makila levantarei após de ti. me nga na kotelema liboso na O yo filho mwana na yo estará no teu trono. oyo aza na trone na E que ye lhe fará isto. ye nde akosalela yanga yango. É por isso. yango wana El Shaddai. El Shaddai Se nós queremos soki tolingi os nossos filhos bana na biso ou a nossa descendência o descendance na biso beneficiar abénéficie essa aliança, alliance oyo traga agora. sala sikoyo. E não só para o futuro. eza kaka mpona futur te. Essa obra que está fazendo mosala oyo yo ozosala está trazendo grande benefício. ezoyela babénéfice ya minene Mesmo teus filhos ata bana na yo que estão longe. oyo baza mosika. Aleluia. É por isso. yango wana Não fala que
koloba ete te eu contribuir em vão. nazopesa na pamba. E a pessoa, quando chega a este ponto, Pe mutu soki akomi na point oyo temos que trabalhar de melhor a melhor. il faut tosala kutu mie koleka. Vamos ler o versículo para encerrarmos essa mensagem. Totanga verse moko mpona kokanga 1 Coríntios 1 Corinthians 15, 58. 15:58. Isso tem encerrado essa mensagem. 1 Corinthiens 15:58. Qual é o conselho que Paulo está dizendo? Conselho de Paulo às opes. Faça a leitura da palavra do Senhor. Amém. Absolutamente nada vos abala. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será em vão. Palavra do Senhor. Amém. Ingala. Totangi maloba na Nzambe. Amen. Yango wana bandeko na ngai ya bolingo. Botya molende mpona kokweya te. Bobipesa ntango nyonso na mosala ya nkolo. Boyebe te pasi oyo bomonaka na mosala ya nkolo ekokende pamba te. Maloba na Nzambe. Amen. Aleluia. Amém. Sabem o que acontece sempre? Nini yango esalamaka ntango Às vezes nós iniciamos bem, ntango mosusu tobandaka vraiment malamu com coragem, na courage nyonso com ânimo, na esengo mas nyonso às vezes no decorrer da marcha, me na kolandisa matanga ya koleka perdemos o ânimo. tobungisaka esengo. Isso acontece. Esalamaka nango O homem sempre enfraquece. motu alemaka na ye tere moko É isso também que aconteceu. yango mpe esalamaki. Mas o Paulo Me Paul está encorajado azopesa bango courage os cristãos bakretien para que tenha mais bozala lisusu a firmeza na bolende e a coragem mpe courage de trabalhar ya kosala de melhor em melhor. mie koleka. Hoje trabalhei, Lelo nasali amanhã lobi tem que trabalhar melhor do que mpo hoje. nasala mie ke lelo. Porque a pessoa, não, eu já contribuí muito. Parce que eza na bato balobaka nga napesa deja mingi. Se você quiser contribuir muito, Soki olobi ki nga napesa deja mingi você já pagou tudo que você fez. okomi nyonso yo osala. A pessoa tem que ver Moto foi informe e ainda não contribuiu. ke nanu napesa eloko te. Se hoje contribuiu, Soki lelo napesa amanhã lobi tem que contribuir ainda muito mpo mais. napesa kutu koleka. E com essa tendência, Na tendance oyo a recompensa está lá. récompense eza wana. Essa pessoa, Me eza na bato awa desde que iniciamos a construir o tempo, banda tobanda kotoma ntambo bakanga maboko batalaka kaka. sempre. E lá. bongo kuna. Porque o que estamos a fazer aqui Parce que oyo tozosala awa é o reflexo de que vamos encontrar lá. eza réflexe ya makambo tokokuna. Aqui, se não está fazendo nada, Awa soki ozosala eloko te lá também kuna mpe não vai encontrar nada. okokuta eloko te. Tem que dizer isso. nazolobela Mas yo um dia eu vou pregar isso. me mokolo moko na koteya yango No Apocalipse capítulo 7 tem isso. na Apocalypse chapitre 7 eza wana. Você que está a cruzar sempre mão, Yo ozokanga toujours está sempre maboko olhando, otala ta toujours também lá kuna mpe vai olhar isso. okotala kaka. Imagina, tokanisa você tem fome, yo oza na nzala e a pessoa está com medo, bato bazolia não quer te dar, baboyi kopesa yo e está olhando. yo ozotala kaka Como fica? ndenge nini esala. A mesa está lá, Mesa yango a comida wana está lá, biloko yango wana eles estão comendo, bazolia mas você não vai comer. me yo okolia te. Ele está lá, me oza wana está olhando. ozo asiste Como vai ficar? okotikala ndenge nini Como você vai sentir? okosentir ndenge nini. Mamãe, Mama deixa a murmuração. botika koyima, Papai, papa deixa a murmuração. botika koyima. Esta obra mosala oyo nos traz bênção. ezoyela biso mapamboli. Muita coisa está fazendo, com esta obra está fazendo. makambo ebele ozosala eza mpona mosala ozosala. Que Deus está fazendo para você, makambo ebele nzambe azosalela yo por causa da sua obra, mpona mosala na yo porque Ele é justo. parce que ye aza juste. Se há patrões que pagam bem, soki eza na bapatron oyo bafutaka malamu, o melhor patrão que paga bem patron ya malamu oyo afutaka bien é Deus. eza nzambe. Para com Ele, mpona ye não atraso do salário. retard ya salaire ezalaka te.
porque o ninguém não estava de banana, não. Ou tem poucas assuntos na banda de É por isso trabalho. é uma sala, trabalhei. Não contabiliza. Cocontete, você lava conta. Se o pastor diz que é isso que vamos fazer, Se o fazer a levita, você lava conta. faça qualquer ação. E eu sala da ação, usando a ação que Para que em qualquer lugar quando na esse caminhão só, você está lá. eu usava na. Que Deus abençoe. Zambe é uma boa no banheiro. Telemão, se consome. Telemão. Oh Jesus. Pai, bendito e maravilhoso Deus, mais uma vez, diante de Ti, estamos aqui. Chegou o momento, Senhor, de nós cumprirmos a Tua palavra, Senhor. É uma responsabilidade, é um privilégio de participar nessa mesa. De maneira que o Senhor disse aos teus discípulos aquele dia que estava com ele na mesa: fazei sempre isto em memória de mim. Pai, essa noite vamos a colocar tudo que vai tratar agora nas tuas mãos. A breve exortação e a participação de cada um de nós na coração limpo, com coração humilde, com coração franco. Pai, nós não queremos fazer a formalidade das coisas, mas sim queremos viver a manifestação da Tua presença diante dessa ceia. Pai, queremos um reconforto espiritual da Tua parte. Nos acompanhe. Assim seja, em nome de Cristo. Amém. 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 Então é um momento muito importante. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos partir do João 6. Jean chapitre 6. Vamos iniciar no versículo 35. Tocou batana verset 35. E vamos descendo até onde vamos parar. Assim diz a palavra de Deus. Amém. Jesus respondeu em mim, embora seja me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, de modo que nenhum jogarei fora jogarão aqueles que vieram a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a própria vontade. Mas eu ressuscito todo aquele que crê nele tem a vida eterna, e no último dia o suscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu, e dizia: e não é Jesus, o filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora se diz descer do céu? E ele respondeu: porém, para de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aquele que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os verei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos que ouvem o Pai aprendem, ele vem a mim. E isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, ele já viu o Pai. Eu afirmo você isto é verdade: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, e quem come deste pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para o mundo tem a vida em minha carne. Aí começaram a discutir entre si e perguntar:
como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então ele disse, eu afirmo a você que isto é verdade. Se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é comida verdadeira e o meu sangue é bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe meu sangue vive em mim e eu vivo nele. O Pai que tem enviado foi quem me enviou e por causa deles tenho a vida. Aleluia! Que aceitar a doutrina. Que anima a doutrina. E a salvação O bico, não está no milagre, está na bicambo se fez. está na doutrina. Está na doutrina. Aqui quando Jesus está dizendo, Awa tangu Yesu azoloba ele, o pão que vem do céu, que yende azalipa oyo euti na lola, não se fácil entender isto mais. ezalaki facilité bato bacomprendre. Como é que você está vendo a pessoa? Ndenge nini ozomona mutu moko É pessoa, aza mutu vraiment, mas é pão. mais aza susu lipa. A mente humana consegue entender essas coisas. Donc inaki bomoto mais eza langage moko ya figuristique. Que a pessoa tem que ter o Espírito de Deus para descifrar e entender o porquê que Jesus é o pão. Parce que mutu il faut azala na molimo mpe mayele ya kodesifre mpona nini Yesu aza lipa. Comemos o pão Toliaka lipa para a satisfação. mpona satisfaction. Aqui Jesus não está falando no pão literário, ele está falando que a sua vinda veio para dar a satisfação aos nossos problemas. Ya azolobela koya na yende mpona epesa satisfaction na baproblème na biso. Porque ele veio com a palavra encarnada. Parce que ye ayaki lokola liloba oyo elati nzoto. E a verdadeira pão não é o corpo dele, mas o verdadeiro pão é a sua palavra, que é a sua natureza. Mpe lipa ya solo eza nzoto na ye te, me lipa ya solo eza liloba na ye oyo eza nature na ye. Porque o homem tem corpo, alma e espírito. Parce que moto aza na nzoto, elimo mpe A molimo. parte física e a parte espiritual da pessoa. Partie physique mpe espirituelle ya moto. E a parte espiritual da pessoa Parce que partie spirituelle ya não se moto alimenta com o pão que nós fizemos. eliaka lipa oyo tosalaka na Mas a maboko. parte espiritual da pessoa Mais part spirituelle ya se moto alimenta eliaka da palavra de Deus. na maloba na nzambe. E ele estava dizendo, Ya bandaki koloba se alguém soki moto não se alimentar da sua palavra alie liloba na ngai te e aceitar a sua vida, ou receber a sua vida, mpe azwi bomoi na ye te, não tem direito a entrar no reino do céu. aza na droit ya kokota na lola te. Alimentar a palavra Kolia maloba na nzambe e receber a vida de Cristo. mpe kozwa bomoi na Kristo. A Bíblia diz que Bible elobi todos estão em Cristo Jesus, bango nyonso baza kati na Yesu, nova criatura são. bikelamu ya sika baza. As coisas antigas passam, Oyo nyonso ya kala eleki, tudo torna novo. nyonso ekomaka ya sika. O homem que vai viver com Cristo Mutu oyo akovivre elongo na Kristo é o homem interior renovado, eza mutu oyo ya kati oyo akomi ya sika, regenerado e transformado pela palavra oyo de aza Deus, regenere mpe aza transforme na maloba na nzambe, vivificado pelo Espírito de Deus. aza vivifie na molimo na nzambe. E aqui não estava tratado porque é de pão que ele dá puxaria. Não. azolobela lipa te ya kopesa kindoki te, Isso que as coisas espirituais yango wana makambo ya molimo são entendidas espiritualmente. eza mpona kokomprendre yango na molimo vraiment. Aleluia. Amen. Essa mesa, Mesa oyo temos aqui na verdade pão feito na mão do homem. toza vraiment awa na solo lipa oyo esalami na maboko ya Temos também cálice, coisa feita na mão do homem. toza mpe na vin oyo esalami na maboko ya bato. É a mesma coisa como naquele dia quando ele sentou com seus discípulos. Eza meme chose ndenge mokolo wana afandaki na bayekoli na ye, Havia pão meio com pão ezalaki mema na lipa e havia cálice. mpe ezalaki na vin, Mas no fundo, me na kati ele aplicou essas coisas ye aplikaki makambo oyo no sentido para fazer entender a pessoa na sansi mpona kososolisa bato as coisas espirituais. makambo oyo eza ya molimo. Porque
Porque a natureza real de Cristo Parce que nature réelle ya Kristo não é esse corpo físico. eza nzoto oyo te. Ele é a palavra de Deus. Eza ye aza liloba na Nzambe. E a palavra de Deus Mpe liloba na Nzambe é Espírito. eza molimo. Agora, Sikoyo. ele estabeleceu esse sacramento Ya établi sacrement oyo para que cada que está seguindo ele parce que moko na moko azolanda yango lembre-se sempre dele. akanisaka tout le temps. Lembrando que, Kokanisa nini? lembrar da sua morte Kokanisa kufa na ye e os seus benefícios. mpe babénéfice nango. Se Cristo vivesse nesse mundo Soki Yesu aliaka e te morresse por causa de ti, você, akufelaka ngai na yo, ninguém podia ser salvo. moto alingaki ozwa lobiko te. Jesus tem que morrer Yesu esengelaki akufa para derramar a sua vida. mpona kosopa bomoi na ye E crer nisso, mpe moto akondimela yango pela fé, na kondima e receber a graça da vida. mpe kozwa ngolu ya bomoi. Amém. Amen. E é por isso que ele falou: Na yango ndenge alobaki tem duas coisas. toza bashose mibale Ide no mundo, kokendela pregar o evangelho. koteya sangala Aquele que crê oyo e akondima for batizado, mpe akozwa bateme serão salvos. bakobika E depois, mpe mosusu metemos isto. atiaki bango na kambo. Essa ceia Elamu oyo é o momento de cada eza moma chacun lembra azokanisa do que Jesus fez para ele. oyo Yesu asalaki mpona ye na ekoloso Para fazer para ele hoje, mpona kosalela ye lelo daquilo que vai ser amanhã. oyo ekozala lobi. E isso ajuda a pessoa Yango nde esungaka moto a andar no temor de Deus, ya kotambola na kobanga nzambe, a andar na santidade, ya kotambola na a sainteté aperfeiçoar mpe ya a perfectionner sua comunhão com Cristo. komunio na ye na Kristo. Mas você está na igreja Me yo oza na eglize tantos anos, bambuna na nem o bambu batismo passou, ata batemo ozwa te nem ceia trouxe. ate lambo oyaka te Agora o que está vindo fazer? ozoya kosala nini? Ou você Ou bien já yo foi batizado, ozwa deja bateme começou a participar da ceia, obandi koya na mas elamu hoje me lelo já olha essa ceia longe. obandi kotala elamu na mosika. Qual é o teu problema? Problème na eza nini? Isso já Yango deja é um indicador eza deja baindicatif alguma coisa que há quelque chose que não está andando bem para ele. ezokende bien te na bomoi na yo. E não pergunta, diz, será que pastor todos que participam da ceia? Não é meu problema. Est ce que okutuna est ce que baoyo nyonso baparticipaka na elambo ose ke te eza problème na ngai te? O que eu sei, Oyo nga nayebi a ceia elambo é um sacramento eza sacrement instituído por Cristo. po eza institue mpona E yesu todo que sabe mpe oyo nyonso abika tem que vir il participar faut aleka na elambo na obediência da fé. na kondima na Se obéissance. você está participar, soki yo ozoya te está batizado, me nga na kokende nsima na yo te eu sou te convidar, nazobengisa yo a kaka te. porta do gabinete aberta, Porte ya gabinete eza não ouverte como tribunal, não. eza lokola tribunal te É para te ajudar eza mpona kosunga yo e focar nessa bênção. mpe ozoka na likambo oyo Está entendendo? ozososola. É muito importante. Eza très important. Você que é salvo em Cristo, yo olobi não é digno aza digne te de entrar ya kokota na casa do Pai. na ndako ya tata. A casa do Pai Ndako ya tata era em você. eza royaume du ciel. Então, a mesa está aqui. Mesa yango É uma mesa de bênção. eza mesa moko ya lipamboli. Então, querido que o oficial se aproxima à mesa, baofficiel bopusana na ele participa. mpe kofongola parce que peuple il faut ya koparticiper. Aleluia. Amen. A Bíblia diz que tudo é santificado pela palavra e oração. Bible elobi nyonso eza sanctifie na nzela ya liloba mpe priere. Vamos orar a Deus. Tobondela nzambe, 40. tobondeli. Verdade, somos imperfeitos como humanos que somos. Mas a tua palavra nos orienta de que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Sendo assim, em nome de Nazaré, permite, ó Pai, este pão que está sendo usado como simbolismo do teu corpo, que foi crucificado, todo lado na cruz,
seja purificado pelo sangue do Cordeiro, para que sirva de bênção para o Pai, tudo que ele maligno, que seja longe desse simbolismo, em nome de Jesus da lei. Permite que cada um que vai fazer nela parte, para que vive e contemple o teu poder. Pai, obrigado pela santificação, pela purificação e a bênção que está sobre este pão. Assim, pedimos e confiante, em nome de Jesus Cristo Nazaré, o nosso Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Agora dançamos. Mais uma vez, ó Pai, junto à sua tua graça, levantemos este cálice que está simbolizando o teu sangue que derramou na cruz, sangue do Cordeiro de Deus, sangue precioso que serviu do preço precioso em que fomos resgatados. Permita, ó Pai, para que esse simbolismo do teu sangue possa ser abençoado, santificado e purificado em nome de Jesus da lei. Pai, permite para que sirva da bênção de quem fará o uso dele. Pai, eu sei, tudo está santificado em nome de Cristo. Amém. Amém. Que ele abençoe. Santa Câmara, Então, músicos, para musicien, leva, canta uma forma. vosso abençoe. Oh,